7h38 agora. O Departamento de Segurança dos Estados Unidos confirmou a apreensão de mais um petroleiro venezuelano. A embarcação navegava em águas internacionais quando foi interceptada pelas forças americanas. A reportagem é de Pedro Trito. Um vídeo publicado pela Secretaria de Segurança Interna dos Estados Unidos, Christine Owen, mostra o que se acredita ser um petroleiro sendo interceptado no mar, durante o que ela descreveu como uma operação antes do amanhecer. Já a imprensa americana reportou que os Estados Unidos interceptaram um novo navio petroleiro na costa da Venezuela. Forças americanas já haviam apreendido na semana passada um navio petroleiro na costa da Venezuela. Citando um funcionário americano e duas fontes do setor petrolífero venezuelano, o jornal The New York Times informou que a embarcação interceptada é um navio de bandeira panamenha que transportava óleo cru. Havia partido recentemente da Venezuela e se encontrava em águas caribenhas. A ditadura da Venezuela reagiu e condenou o que chamou de roubo e sequestro do petroleiro e denunciou o desaparecimento forçado de sua tripulação, segundo um comunicado do governo. Esses atos não ficarão impunes, diz o texto. Os responsáveis por esses atos graves responderão perante a justiça e a história por suas ações criminosas, afirma o comunicado publicado nas redes sociais pela vice-presidente Delcy Rodrigues. A Venezuela afirmou também neste sábado que o Irã ofereceu sua cooperação em todos os âmbitos para enfrentar a pirataria e o terrorismo internacional dos Estados Unidos, após uma conversa por telefone entre os chanceleres dos dois países. Mais cedo, os presidentes da Argentina, Javier Milei, do Paraguai, Santiago Peña, e do Panamá, José Raúl Mulino, emitiram um comunicado que expressa profunda preocupação com a grave crise migratória, humanitária e social na Venezuela e pede restauração da democracia no país. No documento, os líderes instam as autoridades venezuelanas a cumprirem as normas internacionais sobre a matéria, a libertarem imediatamente e a garantirem o devido processo legal e a integridade física de todos os cidadãos arbitrariamente privados de sua liberdade. O texto é assinado também pelo ministro das Relações Exteriores da Bolívia, Fernando Aramayo, e por altas autoridades do Equador e do Peru. Todos estiveram presentes na cúpula dos chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, realizada em Foz do Iguaçu. O Brasil, que até ontem presidiu o bloco, e o Uruguai não assinaram a carta. Os dois países são governados por presidentes de esquerda. Pois é, Henrique Kriegner, a gente veio aí na matéria do Pedro Trito, ele falando justamente que Javier Milei e outros presidentes emitiram um comunicado para falar sobre essa situação da Venezuela. Como que o presidente Lula deve se manifestar e se posicionar em relação a esse tema? A coisa fica muito mais delicada agora considerando a aproximação recente do Brasil com os Estados Unidos, especialmente do presidente Lula com o presidente Trump. Nós lembramos sempre aqui que uma coisa é o relacionamento entre os países, outra coisa é o relacionamento entre os presidentes. Mas tanto Trump tem feito declarações a favor em aproximação a Lula, quanto Lula também tem se declarado agora um novo amigo de Trump. No entanto, nós lembramos também da aliança histórica que existe entre Venezuela, o governo ditatorial da Venezuela e o PT, e também o presidente Lula. Então, a postura que deve ser adotada nos próximos meses, aí, mesmo com o acirramento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, é de uma postura diplomática, em que o Brasil e o governo do presidente Lula se posicionam contrários a qualquer tipo de invasão, contrários a qualquer tipo de conflito, mas não fazem mais do que uma nota ou bravatas ou comentários negativos aí nas redes sociais. Não deve haver, como alguns aventavam antes, o envio de armas ou mesmo até de tropas ali para a fronteira do Brasil numa tentativa de apaziguar qualquer que seja a relação de conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Deve ficar mesmo no discurso, Paula. Agora, Kriegner, um aspecto que a gente deve observar, caso o Trump avance com essa ofensiva contra a Venezuela, realmente realize uma incursão, é possível a gente ver uma possibilidade de retomada
do poder e, com isso, ter eleições legítimas na Venezuela, ou você acha muito remota essa chance? Existem dois caminhos muito prováveis que os especialistas mais próximos da relação dos Estados Unidos, né, da intervenção americana em outros países, apontam. É o caminho de uma guerra de fato, ou seja, uma presença de tropas americanas nos Estados Unidos e aí até um período de ocupação. Isso é muito caro, também é bastante arriscado, violaria algumas leis do direito internacional e tem sido olhado com bastante preocupação pela comunidade internacional, até porque nos outros casos, tanto no Oriente Médio quanto em outros países em que os Estados Unidos fizeram esse tipo de operação, o resultado para o país invadido não foi extremamente positivo. Nós não temos um Iraque muito estável hoje, também não temos esse mesmo cenário no próprio Afeganistão. Então, que são os casos mais recentes. O segundo caminho seria uma operação, mais ou menos como foi feito no caso de Osama Bin Laden, o terrorista que foi capturado lá no Paquistão, em que uma tropa adentra o território simplesmente para prender ou assassinar aí aquele alvo, né? Isso já aconteceu em momentos da história e poderia acontecer também com Nicolás Maduro. Essas duas opções não estão descartadas. É importante lembrar que o presidente Trump disse para a mídia americana, informou a sociedade americana que a chance de uma guerra completa ela é presente e está no radar aí do governo por esse primeiro semestre de 2026. Para a comunidade internacional, tanto a opção 1 quanto a opção 2 são opções bastante arriscadas e negativas também nesse cenário.